Beagle de rua implora por sobras de frango de um pequeno mercado de bairro, mas a dona do mercado, habituada a ignorar cães de rua, decide fazer algo inesperado, o que mais tarde a deixaria em choque ao descobrir algo que mudaria todo o rumo de sua vida. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sino da porta tilintou suavemente enquanto Helena ajustava o termostato da rotisserie, seus movimentos precisos nascidos de anos de prática. O aroma familiar de frango assado permeava cada canto do pequeno mercado de bairro, uma fragrância que há 2 décadas marcava os domingos naquele pedaço da cidade. Enquanto organizava as prateleiras, seus pensamentos vagavam entre listas de estoque e memórias difusas do passado, quando aprendera a preparar aquela receita especial com sua mãe. O mercado era seu refúgio, um espaço onde cada produto tinha seu lugar específico, cada rotina sua hora certa. As paredes, pintadas num tom suave de amarelo, guardavam histórias de gerações de clientes que ali encontravam não apenas mantimentos, mas também um pouco de conforto nas conversas cotidianas. Helena conhecia cada rosto, cada preferência, cada história que cruzava aquela porta. Dona Clotilde, uma de suas clientes mais antigas, aproximou-se do balcão com seu habitual pacote de pão integral e uma porção de frango assado. Seus olhos azuis, emoldurados por rugas profundas que falavam de uma vida rica em experiências, brilhavam com uma curiosidade particular naquela manhã. Helena continuou seu trabalho, acostumada com os diversos cães de rua que o aroma do frango costumava atrair. Deve ser mais um dos que sempre aparecem por aqui, Dona Clotilde, respondeu automaticamente, enquanto embrulhava cuidadosamente o pedido da cliente. Algo na voz de Dona Clotilde fez Helena pausar seu trabalho. Acompanhou a cliente até a porta, mais por cortesia que por real interesse, mas quando seus olhos encontraram o pequeno Beagle sentado silenciosamente na entrada, algo inexplicável aconteceu. O cachorro a encarava com olhos profundos e serenos, um olhar que parecia carregar histórias não contadas. Seu pelo, embora maltratado e sujo, tinha um padrão tricolor característico. E apesar do corpo visivelmente debilitado, mantinha uma postura digna, quase aristocrática. Não latia nem se agitava como os outros cães que costumavam aparecer ali, atraídos pelo cheiro da comida. Apenas observava com uma paciência que parecia deslocada em um animal de rua. Helena sentiu um aperto inexplicável no peito. Sem pensar muito, pegou um pedaço de frango e ofereceu ao animal. O Beagle se aproximou com uma delicadeza surpreendente, aceitando o alimento com gestos contidos, quase educados. Seus movimentos eram diferentes dos outros cães de rua que ela conhecia. Não havia desespero ou voracidade, apenas uma gentileza que a intrigava cada vez mais. As horas passaram. Clientes vieram e foram, mas o Beagle permaneceu. Quando o último cliente do dia se despediu e o sino da porta soou uma última vez, Helena começou seu ritual de fechamento. O som de suas chaves ecoou na calçada vazia, misturando-se com outro som, o suave tap-tap de patinhas a seguindo. Virou-se para encontrar novamente aqueles olhos serenos. O Beagle mantinha uma distância respeitosa, como se aguardasse um convite. Helena hesitou, suas próprias palavras a surpreendendo quando escaparam de seus lábios. "Vem", murmurou. "Pode entrar." E assim, naquele domingo aparentemente comum, algo mudou na vida de Helena. Enquanto caminhava para casa com o som das patinhas acompanhando seus passos, ela não poderia imaginar que aquele encontro casual seria o início de uma jornada que a reconectaria com seu próprio passado, desenterrando memórias há muito guardadas e revelando que, às vezes, os laços mais profundos do destino se tecem nos momentos mais inesperados.
O cheiro de sabonete neutro misturava-se ao aroma persistente de frango assado que impregnava suas roupas enquanto Helena banhava cuidadosamente o Beagle na pequena área de serviço de seu apartamento. A água escorria marrom pelo ralo, revelando aos poucos a verdadeira coloração do pelo do animal. Suas mãos gentis deslizavam pelo corpo magro do cachorro, encontrando pequenas histórias escritas em cicatrizes e marcas do tempo. Foi quando seus dedos tocaram o pescoço do animal que ela sentiu. Escondidas sob o pelo sujo, marcas profundas contavam uma história silenciosa de uma coleira há muito tempo apertada demais. O Beagle permaneceu imóvel durante todo o banho, seus olhos atentos fixos nela com uma confiança que parecia antiga demais para um primeiro encontro. "Você deve ter sua própria história, não é?" murmurou Helena, enquanto secava delicadamente o animal com uma toalha velha. O Beagle respondeu com um movimento suave de cauda, como se compreendesse cada palavra. Na manhã seguinte, acordou com um focinho úmido, tocando sua mão que pendia para fora da cama. O Beagle a observava com aqueles mesmos olhos pacientes, como se esperasse permissão para iniciar o dia. Helena sorriu, surpreendendo-se com a naturalidade com que aquela presença se encaixava em sua rotina. No mercado, os clientes regulares logo notaram a nova companhia. O Beagle se comportava com uma dignidade peculiar, deitando-se quieto próximo ao balcão, observando o movimento com interesse contido. Não incomodava ninguém, não pedia comida, apenas mantinha uma presença discreta e constante. "Parece que você ganhou um guardião", comentou seu Roberto, enquanto selecionava suas frutas da semana. "E dos bons. Beagles são conhecidos por sua lealdade, sabia? Mas são também famosos por serem fujões. Este parece diferente." Helena assentiu, observando o cachorro que agora cochilava tranquilamente sob o balcão. Havia algo familiar em sua presença, algo que tocava cordas há muito silenciadas em seu coração. Durante as pausas no movimento do mercado, pegava-se perdida em pensamentos, revirando memórias como quem procura uma peça perdida de quebra-cabeça. Foi durante uma dessas pausas que Dona Clotilde retornou, seus olhos azuis brilhando com aquela sabedoria característica dos anos vividos. "Sabes, Helena", começou ela, ajeitando a bolsa no balcão, "às vezes a vida tem um jeito curioso de nos trazer de volta aquilo que precisamos, mesmo que não saibamos que estávamos procurando." As palavras da senhora ressoaram em Helena de uma maneira inexplicável. Naquela noite, ao fechar o mercado, seus passos na calçada eram acompanhados não apenas pelo som das patinhas do Beagle, mas também pelo eco daquelas palavras. Em casa, sentada em sua poltrona preferida, com o cachorro deitado a seus pés, permitiu-se abrir uma caixa de fotografias antigas que há anos guardava no fundo do armário. Entre imagens amareladas pelo tempo, seus dedos encontraram uma fotografia em particular. Nela, um homem de cabelos grisalhos sorria amplamente, ao lado de um Beagle jovem com manchas tricolores, semelhantes às de seu novo companheiro. A data no verso marcava 15 anos atrás, e a caligrafia familiar de seu avô identificava: "Eu e Tobias, domingo de Páscoa." Helena sentiu seu coração acelerar, uma sensação de reconhecimento começando a se formar em sua mente. O Beagle atual levantou a cabeça, seus olhos encontrando os dela com aquela mesma expressão serena e conhecedora. Havia algo naquele olhar, algo que começava a despertar memórias há muito enterradas, memórias de outros domingos, de outras risadas, de outro tempo. As manhãs no mercado ganharam uma nova rotina com a presença do Beagle. Helena começou a notar como ele se comportava de maneira quase profissional, como se conhecesse as regras não escritas do pequeno comércio. Permanecia quieto durante o atendimento aos clientes, mas seus olhos atentos seguiam cada movimento, especialmente quando ela preparava o frango na rotisserie. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto ajustava as temperaturas dos fornos,
Helena se pegou conversando com o cachorro, como se ele fosse um velho conhecido. Sabe, disse ela, ajeitando o avental. Meu avô também tinha essa mania de ficar observando tudo que eu fazia na cozinha. Ele dizia que a comida fica mais gostosa quando é preparada com plateia. O Beagle inclinou a cabeça levemente, suas orelhas longas se movendo com interesse. Helena sorriu, lembrando-se de como seu avô costumava fazer exatamente o mesmo gesto quando estava prestando atenção em algo. A semelhança a fez pausar por um momento, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Naquela tarde, enquanto organizava algumas caixas no depósito, encontrou um caderno antigo de receitas. A caligrafia familiar de seu avô preenchia as páginas amareladas, incluindo a receita original do frango assado, que agora era sua marca registrada. Entre as páginas, uma fotografia solta caiu no chão. Nela, uma Helena mais jovem sorria ao lado de seu avô e Tobias, o antigo Beagle, em frente ao mercado, ainda em reforma. Era o sonho dele, sabe? Explicou para o Beagle, que a observava da porta do depósito. Transformar esta antiga mercearia em algo especial. Ele sempre dizia que um mercado de bairro não vende apenas produtos, vende histórias, encontros, momentos. As memórias começaram a fluir como um rio há muito tempo represado. Lembrou-se dos domingos de sua infância, quando seu avô a levava para escolher os ingredientes frescos na feira. Tobias sempre os acompanhava, carregando orgulhosamente uma pequena cesta em sua boca. As pessoas riam e se encantavam com o cachorro ajudante, e seu avô aproveitava para contar histórias sobre o mercado que um dia abriria. Ele realizou esse sonho, murmurou Helena, suas mãos acariciando distraidamente as orelhas do Beagle atual. Mas então ficou doente, e tudo mudou tão rápido. Em suas mãos trêmulas, a senhora segurava um recorte de jornal amarelado. Era uma pequena reportagem local sobre a inauguração do mercado, 15 anos atrás. Na foto, em preto e branco, seu avô sorria em frente à fachada recém-pintada. Tobias, sentado fielmente ao seu lado. Seu avô era um homem especial, continuou Dona Clotilde, seus olhos marejados de lágrimas contidas. Ele tinha um jeito único de fazer as pessoas se sentirem bem-vindas, e aquele cachorro, Tobias, era praticamente a mascote do bairro. É incrível, comentou Dona Clotilde observando a interação. Às vezes parece que ele conhece cada canto deste lugar, cada pessoa, como se já tivesse estado aqui antes. Se você está gostando, inscreva-se no canal continuando. Uma tarde, enquanto limpava as prateleiras mais altas, Helena encontrou uma antiga coleira vermelha esquecida sobre um armário. A poeira acumulada sugeria anos de abandono, mas a tag de identificação ainda brilhava suavemente sob a luz. Tobias, Mercado do João. Seu coração acelerou ao lembrar-se do dia em que aguardara ali, incapaz de se desfazer completamente das memórias que carregava. João Eduardo da Silva, murmurou para si mesma, lembrando-se do nome completo de seu avô. O Beagle, que descansava próximo ao balcão, levantou as orelhas ao som do nome, seus olhos atentos, fixos nela, com uma intensidade perturbadora. Foi seu Roberto quem primeiro verbalizou o que muitos começavam a suspeitar. Sabe, Helena, comentou ele numa manhã tranquila, esse cachorro tem os mesmos trejeitos do Tobias. Lembra como ele sempre ficava atento quando alguém abria a porta da geladeira? Olha só, é como se ele tivesse vivido aqui antes, continuou o cliente, sua voz carregada de uma curiosidade genuína. Conhece cada canto, cada pessoa, até aquele cantinho específico embaixo do balcão onde Tobias sempre se escondia durante as tempestades. As coincidências começavam a se acumular de uma maneira que não podia mais ser ignorada. Helena passou a prestar mais atenção a cada gesto, cada reação do animal. Notou como ele se animava especialmente aos domingos, dia em que seu avô costumava fazer promoção especial do frango assado, como reconhecia o caminho para casa sem nunca ter sido guiado.
como reagia a certas músicas que tocavam no rádio, as mesmas que seu avô adorava. Durante um fim de tarde particularmente calmo, enquanto arrumava algumas caixas, Helena encontrou um álbum de fotos antigo. Sentou-se no chão do depósito, o Beagle imediatamente acomodando-se ao seu lado, e começou a folhear as páginas amareladas pelo tempo. O Beagle inclinou-se sobre a foto, seu focinho tocando suavemente a imagem. Seus olhos pareciam carregar um brilho de reconhecimento que fez Helena congelar. Era o mesmo olhar que via nas antigas fotos de Tobias. Helena sentiu seu coração apertar. Aquela era uma parte de sua história que preferia não lembrar, um capítulo doloroso que mantinha cuidadosamente guardado. O Beagle, percebendo sua inquietação, aproximou-se mais, encostando seu corpo quente contra suas pernas, oferecendo um conforto silencioso que parecia carregado de compreensão. Na caixa que Dona Clotilde trouxera, havia um envelope amarelado com o timbre do abrigo São Francisco. Helena hesitou antes de abri-lo, suas mãos tremendo levemente. O Beagle permanecia ao seu lado, sua presença constante, oferecendo um estranho conforto enquanto ela se preparava para enfrentar aquelas memórias. "E eu era tão jovem", murmurou ela mais para si mesma que para os outros presentes. "A faculdade consumia todo o meu tempo, o vovô precisava de cuidados especiais na clínica, e eu não sabia o que mais fazer." O envelope continha o formulário de entrega original, preenchido com a letra tremida de uma Helena mais jovem e assustada. A data registrada a transportou imediatamente para aquele dia, 15 de março de 2009. O dia em que deixou Tobias no abrigo, o coração partido ao ouvir seus latidos confusos enquanto se afastava. "Ele ficou me olhando através da grade", continuou Helena, sua voz embargada pela emoção. "Como se não entendesse por que eu estava indo embora. Como se esperasse que eu mudasse de ideia e voltasse para buscá-lo." Entre os papéis, havia também fotografias do abrigo. Uma delas mostrava Tobias em seu primeiro dia lá, ainda usando a coleira vermelha com a tag do mercado. Seu olhar para a câmera carregava uma dignidade triste, a mesma que Helena percebera no Beagle atual quando o encontrou pela primeira vez na porta do mercado. "Sabe?", começou Dona Clotilde, ajeitando seus óculos para examinar melhor as fotos. "Dizem que os animais têm uma capacidade extraordinária de perdoar. Eles compreendem de alguma forma quando fazemos escolhas difíceis por amor." Helena deixou que as palavras da senhora penetrassem em seu coração, enquanto continuava a examinar os documentos. Havia registros de vacinas, avaliações comportamentais e algo que chamou sua atenção. Uma anotação no canto de uma das páginas mencionava "comportamento peculiar, sempre retorna ao abrigo após adoções." Dona Clotilde se aproximou para ler a anotação. "Parece que há mais história aqui do que imaginávamos", comentou ela, sua voz carregada de curiosidade. Durante o resto do dia, enquanto atendia os clientes, sua mente vagava para aquela anotação misteriosa. Observava o Beagle atual com outros olhos agora, notando cada vez mais semelhanças com Tobias. A maneira como ele se sentava, como inclinava a cabeça ao ouvir certas palavras, como seus olhos seguiam os movimentos dela com aquela mesma devoção que lembrava tão bem. À noite, depois de fechar o mercado, Helena decidiu dar um passeio diferente com o Beagle. Seus pés a levaram inconscientemente pelo caminho que costumava fazer com seu avô e Tobias, anos atrás. O cachorro parecia conhecer cada esquina, cada árvore, cada poste, como se aquele trajeto estivesse gravado em sua memória. Pararam em frente a uma casa antiga, com um jardim bem cuidado. Helena sentiu seu coração acelerar ao reconhecer o lugar. Era a antiga casa de seu avô, onde passara sua infância. O Beagle sentou-se na calçada, exatamente como Tobias costumava fazer. Seus olhos fixos na janela da sala, onde seu avô costumava sentar para ler o jornal todas as tardes. Na manhã seguinte,
Helena acordou com uma determinação renovada. Os documentos do abrigo haviam despertado perguntas que precisavam de respostas. Enquanto preparava o mercado para abrir, observava o Beagle em sua rotina matinal, cada movimento dele parecendo agora carregado de significados ocultos. "Vamos dar um passeio diferente hoje", disse ela ao cachorro depois que o movimento da manhã diminuiu. Dona Clotilde, que estava ajudando a organizar algumas prateleiras, ofereceu-se para cuidar do mercado por algumas horas. O caminho até o abrigo São Francisco era mais familiar do que Helena gostaria de admitir. Mesmo depois de tantos anos, cada esquina parecia guardar a memória daquela tarde difícil quando deixara Tobias. O Beagle caminhava tranquilamente ao seu lado, como se também conhecesse aquele trajeto. "Não acredito", exclamou ele, apoiando-se na vassoura. "Se não é o nosso Beagle fujão, finalmente encontrou alguém com quem quis ficar, é? Este aqui é uma história e tanto", começou seu Joaquim, servindo um café para Helena em sua pequena sala. "Já foi adotado 3 vezes ao longo dos anos, mas sempre volta. É como se estivesse procurando algo ou alguém." Seu Joaquim coçou o queixo grisalho, pensativo. "Deixa eu ver. Foi em 2009, se não me engano. Uma jovem o trouxe e parecia muito aflita na época. Disse que o avô estava doente e ela não podia mais cuidar dele." "Tobias", respondeu seu Joaquim sem hesitar. Estava na coleira vermelha que ele usava. Aliás, nunca vi um cachorro tão bem educado. Sabia exatamente como se comportar, como se tivesse sido treinado por alguém muito especial. "Mas o mais curioso", continuou seu Joaquim, "é que toda vez que foi adotado, ele fugia depois de algumas semanas. Sempre o encontrávamos no mesmo lugar, sentado na calçada de um pequeno mercado de bairro, não muito longe daqui." Posso ver os registros dele?" pediu Helena, sua voz embargada. Na fotografia amarelada, um Beagle mais jovem olhava para a câmera, a mesma coleira vermelha em seu pescoço. Ao lado da foto, uma anotação à mão dizia: "Tobias, chegada em 15/03/2009. Comportamento notável, sempre retorna após adoções. Possível explicação, busca antiga família?" Os registros que seu Joaquim trouxe contavam uma história de lealdade que atravessava anos. Página após página, documentava as fugas de Tobias, sempre retornando ao mesmo ponto, o mercado que agora pertencia a Helena. Em cada relatório de fuga, o mesmo padrão se repetia. O Beagle era encontrado sentado pacientemente na entrada do estabelecimento, como se esperasse algo ou alguém. "Ele nunca desistiu", murmurou seu Joaquim, folheando os documentos. "Mesmo quando foi adotado por famílias amorosas, algo o fazia voltar. É como se tivesse feito uma promessa." "Mas como?" Sua voz falhou. "Como ele sobreviveu todo esse tempo?" Naquele momento, como que respondendo ao som de seu nome, Tobias aproximou-se de Helena, seus olhos carregando 15 anos de histórias não contadas. Ela se ajoelhou, abraçando-o com todo o amor e arrependimento que seu coração podia conter. Seu Joaquim observava a cena com olhos marejados. "Sabe", disse ele, sua voz suave, "às vezes o destino tem um jeito curioso de corrigir nossos erros. Talvez ele tenha esperado todo esse tempo porque sabia que um dia você estaria pronta para recebê-lo de volta." No caminho de volta ao mercado, cada passo parecia diferente. Helena observava Tobias, agora finalmente reconhecido, caminhando ao seu lado, não mais como um estranho misterioso, mas como um amigo que atravessou o tempo para reencontrá-la. Ao chegarem ao mercado, Dona Clotilde estava na porta, como se soubesse que algo importante havia acontecido. Seus olhos sábios brilharam ao ver a expressão no rosto de Helena. "Não tinha certeza", respondeu Dona Clotilde, "mas meu coração reconheceu aqueles olhos desde o primeiro dia. São os mesmos olhos que nos observavam com tanto carinho enquanto seu avô contava suas histórias aqui no mercado." Seu avô sempre dizia,
continuou Dona Clotilde, que o amor verdadeiro encontra seu caminho de volta. Ele falava sobre o mercado, sobre os clientes fiéis, sobre a comunidade que construiu aqui. Mas talvez estivesse falando também sobre isso, sobre como alguns laços são fortes demais para serem quebrados pelo tempo ou pela distância. Os dias que se seguiram à descoberta trouxeram uma nova dimensão à rotina do mercado. Helena começou a recuperar, uma a uma, as memórias que havia guardado por tanto tempo. Cada gesto de Tobias agora carregava um significado mais profundo. Cada olhar compartilhado entre eles tinha o peso de 15 anos de espera. Em uma manhã particularmente movimentada, enquanto organizava as prateleiras, Helena encontrou uma antiga caixa de madeira escondida no fundo de um armário. Dentro dela, cuidadosamente dobrado, estava um avental desbotado que pertencera a seu avô. O Beagle se aproximou, seu focinho tocando delicadamente o tecido. Seus olhos encontraram os de Helena com aquela expressão que ela agora reconhecia tão bem, a mesma que ele tinha quando seu avô colocava esse mesmo avental todos os domingos. Os clientes habituais, que já haviam se afeiçoado ao Beagle misterioso, ficaram ainda mais encantados ao descobrir sua verdadeira identidade. Seu Roberto trazia biscoitos especiais que guardava de sua própria padaria, relembrando como Tobias costumava esperar pacientemente por eles anos atrás. Dona Clotilde passou a trazer álbuns antigos de fotografias, ajudando Helena a reconstruir a história do mercado através das imagens amareladas pelo tempo. Em uma tarde particularmente especial, encontraram uma foto que capturou um momento precioso. Seu avô ensinando Helena, ainda adolescente, a preparar o famoso frango assado, com Tobias observando atentamente da sua posição habitual, próxima ao balcão. Era como se ele fizesse parte da receita, riu Helena, mostrando a foto para Tobias, que inclinou a cabeça com interesse. Vovô dizia que nenhum frango ficava no ponto sem a supervisão oficial do nosso chefe executivo de 4 patas. À medida que os dias passavam, Helena começou a notar mudanças sutis em Tobias. Era como se, após finalmente reencontrar seu lugar, uma paz profunda tivesse se instalado em seu ser. Seus olhos, sempre atentos e dignos, agora carregavam um brilho de contentamento que tocava o coração de todos que o conheciam. Uma tarde, enquanto fechava o mercado, Helena encontrou uma antiga caderneta de receitas de seu avô. Entre as páginas, uma anotação chamou sua atenção. O segredo não está apenas nos ingredientes, está no amor que colocamos em cada preparo e no olhar atento do nosso fiel supervisor Tobias. É claro, aquelas palavras, escritas com a caligrafia característica de seu avô, provocaram um sorriso emocionado em Helena. Tobias, deitado próximo a seus pés, levantou o olhar como se também recordasse aqueles momentos. O Beagle apoiou sua cabeça no colo de Helena, seu olhar transmitindo uma sabedoria que transcendia palavras. Naquele momento, ela entendeu que Tobias não havia apenas guardado as memórias. Ele as havia mantido vivas, transformando sua longa espera em uma ponte entre passado e presente. O outono chegou trazendo uma suave mudança no ar, e com ela, Helena percebeu como o mercado havia se transformado desde o retorno de Tobias. Não eram apenas as memórias redescobertas que faziam a diferença, mas algo mais profundo, como se o espírito do lugar tivesse despertado novamente. Os domingos, em particular, ganharam um novo significado. O aroma do frango assado agora se misturava com histórias que os clientes mais antigos compartilhavam, recordando os tempos em que seu avô comandava o mercado com Tobias sempre ao seu lado. Helena observava o Beagle em seu posto habitual, seus olhos atentos seguindo o movimento dos clientes com aquela mesma dignidade que seu avô tanto admirava. Era como se cada domingo fosse uma pequena celebração da vida, uma forma de manter vivo o legado que seu avô havia construído. Sabe,
continuou Dona Clotilde, ajeitando sua bolsa de compras. Seu avô sempre dizia que um mercado de bairro é como um pequeno centro de histórias. Cada pessoa que entra traz um pedaço de vida consigo e leva um pouco da nossa história quando sai. As palavras da senhora fizeram Helena refletir sobre como Tobias havia se tornado um guardião dessas histórias. Durante os 15 anos em que esteve no abrigo, ele não apenas esperou, ele preservou uma conexão vital com o passado, uma ligação que agora ajudava a curar antigas feridas. Uma tarde, enquanto organizava algumas caixas no depósito, Helena encontrou um antigo rádio que pertencera a seu avô. Ao ligá-lo, uma música suave preencheu o ambiente. A mesma melodia que seu avô costumava cantarolar enquanto preparava o frango aos domingos. Tobias, que descansava próximo, imediatamente levantou as orelhas. Seus olhos encontraram os de Helena com uma expressão que misturava reconhecimento e saudade. Era como se aquela simples melodia tivesse aberto uma porta no tempo, trazendo de volta momentos há muito guardados na memória. O Beagle encostou seu focinho na mão de Helena, num gesto que parecia dizer que sim, ele lembrava. Lembrava de cada domingo, cada música, cada momento compartilhado naquele espaço que era mais que um simples mercado. Era um lar. À medida que a tarde avançava, mais clientes entravam, cada um trazendo suas próprias histórias e memórias. Uma senhora idosa parou para contar como o avô de Helena havia ajudado sua família durante um período difícil, sempre guardando um pouco de comida extra para seus filhos pequenos. Helena sentiu seus olhos se encherem de lágrimas ao perceber como cada história revelava uma nova faceta do legado que havia herdado. Não era apenas um mercado ou uma receita de família. Era uma teia de conexões, de vidas entrelaçadas, de momentos compartilhados. Tobias, percebendo sua emoção, aproximou-se mais, oferecendo aquele conforto silencioso que só ele sabia dar. Seu olhar sereno parecia dizer que estava tudo bem, que algumas histórias precisam de tempo para serem completamente contadas e compreendidas. A notícia sobre a história de Tobias espalhou-se pelo bairro como um aroma doce no ar, atraindo pessoas que Helena não via há anos. Antigos vizinhos, amigos distantes e até mesmo clientes que haviam se mudado para outros bairros começaram a retornar ao mercado, cada um trazendo suas próprias memórias para compartilhar. Uma manhã, enquanto Helena organizava uma nova remessa de produtos, uma senhora elegante entrou no mercado. Seus cabelos brancos estavam perfeitamente arrumados e seus olhos brilharam ao ver Tobias em seu posto habitual. Helena sentiu um calor familiar no peito ao reconhecer sua antiga professora. Maria Augusta havia sido uma das poucas pessoas que realmente entenderam sua situação na época, oferecendo apoio quando ela precisou fazer escolhas difíceis. Me aposentei há alguns anos, respondeu Maria Augusta, seus olhos seguindo Tobias, que se aproximou para recebê-la com sua habitual dignidade. Mas ainda mantenho contato com alguns alunos. Quando soube da história do Tobias, precisei vir ver com meus próprios olhos. É incrível como o amor pode atravessar o tempo dessa maneira. Enquanto conversavam, mais clientes entravam no mercado. Seu Roberto, da padaria, chegou trazendo uma fornada especial de biscoitos. Receita da minha avó, explicou ele, para celebrar o retorno do nosso amigo mais fiel. Sabe, comentou Dona Clotilde, que observava a cena com seus olhos sábios. Seu avô sempre dizia que um mercado de bairro é como um ponto de encontro de almas. Não é apenas sobre comprar e vender, é sobre pertencer. Helena notou como cada pessoa que entrava parecia trazer consigo uma peça diferente do quebra-cabeça que era a história do mercado. Uma cliente recordou como seu avô sempre guardava os melhores cortes de carne para as famílias com crianças pequenas. Outro lembrou como Tobias costumava acompanhar os idosos até em casa, carregando suas sacolas na boca com todo cuidado.
Era como se ele soubesse exatamente quem precisava de ajuda, comentou um senhor de bengala, que Helena reconheceu como antigo morador da rua. Seu avô brincava, dizendo que Tobias tinha um sexto sentido para a bondade. Maria Augusta, que permanecera observando tudo com interesse, sorriu emocionada. Isso é mais do que um reencontro, disse ela. É uma prova de que algumas histórias precisam ser vividas até o fim para serem completamente entendidas. Tobias, que havia se acomodado próximo à antiga cadeira do avô de Helena, observava tudo com aqueles olhos serenos que pareciam guardar todos os segredos do mundo. Era como se ele soubesse, durante todos aqueles anos de espera, que este momento chegaria. O momento em que passado e presente se encontrariam novamente, trazendo consigo a cura que só o tempo e o amor podem proporcionar. Com a chegada do inverno, Helena começou a notar mudanças sutis em si mesma. O mercado, que antes era apenas seu local de trabalho, havia se transformado em algo muito maior. Um espaço vivo de memórias e conexões, onde cada dia trazia uma nova descoberta sobre seu próprio passado. Uma manhã fria de domingo, enquanto preparava o frango na rotisserie, Helena se pegou cantarolando a mesma música que seu avô costumava cantar. Tobias, deitado em seu lugar de sempre, levantou as orelhas com interesse, seus olhos brilhando com reconhecimento. A senhora sorriu, pendurando seu casaco no cabideiro próximo à porta. É porque agora você está pronta para deixar essas memórias voltarem, querida. Às vezes precisamos de um empurrãozinho do destino para nos reconectar com quem realmente somos. Helena refletiu sobre essas palavras enquanto continuava seus preparativos. O aroma familiar do frango assado preenchia o ambiente, mas agora carregava consigo um novo significado. Não era apenas uma receita de família, era uma ponte entre tempos, uma conexão tangível com seu avô. Encontrei isto entre meus arquivos, explicou a ex-professora, colocando a pasta amarelada sobre o balcão. Seu projeto era sobre pequenos negócios familiares e sua importância para a comunidade. Ironicamente, você estava vivendo exatamente o que estudava. Sabe, continuou Maria Augusta, nunca é tarde para retomar um sonho interrompido, especialmente quando ele está tão conectado com quem você é. Naquela noite, após fechar o mercado, Helena decidiu fazer algo diferente. Em vez de ir direto para casa, levou Tobias para um passeio mais longo pelo bairro. Caminharam pelas ruas familiares, passando por lugares que guardavam histórias de outros tempos. Talvez, murmurou Helena, mais para si mesma que para o cachorro, seja hora de retomar algumas histórias inacabadas. É como um livro de memórias vivas, comentou seu Roberto, observando as fotos com interesse. Cada imagem conta uma história diferente, mas todas fazem parte de algo maior. Uma carta inesperada chegou numa manhã de quinta-feira, trazendo notícias que fariam Helena questionar tudo que havia construído até ali. O envelope timbrado continha uma proposta de compra do mercado por uma grande rede de supermercados, oferecendo uma quantia que poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Helena sentou-se na velha cadeira de seu avô, a carta tremendo levemente em suas mãos. Tobias, percebendo sua inquietação, aproximou-se e apoiou a cabeça em seu joelho, seus olhos atentos, transmitindo aquela sabedoria silenciosa que sempre o caracterizou. O mercado estava quieto naquela manhã, como se o próprio espaço estivesse prendendo a respiração. O aroma do frango assado preenchia o ambiente como sempre, mas pela primeira vez em muito tempo, Helena se perguntou se aquele seria um dos últimos domingos em que esse cheiro familiar dançaria entre as prateleiras antigas. "Querida", chamou a senhora suavemente, "o que aconteceu?" As palavras da senhora despertaram algo em Helena. Olhando ao redor, cada canto do mercado parecia sussurrar memórias. A marca na parede onde seu avô media sua altura quando criança, o balcão polido pelo toque de milhares de conversas compartilhadas, o lugar especial de Tobias,
guardião silencioso de tantas histórias. E notícia da proposta espalhou-se rapidamente pelo bairro. Durante todo o dia, clientes antigos e novos passaram pelo mercado, cada um trazendo não apenas suas compras, mas também suas histórias e preocupações. E as conversas, as risadas, o cheiro de frango assado que faz todo mundo se sentir em casa, acrescentou seu Roberto. Ao anoitecer, depois que o último cliente saiu, Helena permaneceu no mercado vazio, apenas com Tobias ao seu lado. O silêncio era diferente agora, carregado de significados e possibilidades. Tobias a seguia, seus passos ecoando no piso de madeira que guardava as marcas de tantas vidas que por ali passaram. Pararam juntos em frente ao mural de fotografias que ela havia criado, cada imagem contando uma parte da história que agora estava em suas mãos, continuar ou encerrar. Na manhã seguinte, Helena chegou mais cedo que o habitual ao mercado. O sol ainda não havia nascido completamente quando ela destrancou a porta. Tobias, seguindo seus passos com sua habitual dignidade silenciosa. No ar fresco da manhã, o mercado parecia diferente, como se estivesse esperando por algo. Enquanto preparava tudo para mais um dia de trabalho, seus olhos caíram sobre o trabalho de conclusão de curso que Maria Augusta havia trazido. Uma ideia começou a se formar em sua mente, crescendo como o aroma do primeiro frango do dia na rotisserie. O sino da porta tilintou, anunciando a chegada de Maria Augusta. A ex-professora sorriu ao ver Helena debruçada sobre papéis e anotações espalhados pelo balcão. Durante a próxima hora, as duas mulheres conversaram intensamente, com Tobias observando atentamente de seu posto habitual. Helena compartilhou sua visão: transformar o mercado em um projeto piloto de preservação do comércio tradicional de bairro, aliando as práticas antigas com inovações cuidadosamente selecionadas. Poderíamos criar um programa de estágio para estudantes de administração, explicou Helena, ensinando a importância do comércio local e da preservação das tradições. O mercado seria um laboratório vivo de práticas comerciais humanizadas. Ao longo do dia, mais pessoas foram chegando e se juntando à discussão. Seu Roberto trouxe a perspectiva de outros comerciantes locais. Dona Clotilde contribuiu com suas memórias do bairro e sugestões para preservar as tradições mais importantes. O mais importante, explicou Helena para os clientes que se reuniam para ouvir seus planos, é manter vivo o espírito do lugar. Não queremos apenas vender produtos, queremos continuar contando histórias, criando conexões, mantendo viva a memória do bairro. Tobias, que permanecera quieto durante toda a movimentação, subitamente se levantou e caminhou até a antiga cadeira do avô de Helena. Sentou-se ao lado dela, como costumava fazer com seu avô anos atrás, seus olhos serenos transmitindo uma aprovação silenciosa. À tarde, quando Helena finalmente sentou para redigir sua resposta à proposta de compra, suas mãos não tremiam mais. Com clareza e determinação, explicou sua decisão de manter o mercado, mas propôs uma parceria diferente. A grande rede poderia participar do projeto piloto como patrocinadora, aprendendo com as práticas tradicionais que faziam do pequeno comércio algo tão especial. Veja bem, disse ela para Dona Clotilde, que permanecera até o fim do dia, não é apenas sobre preservar o passado, é sobre construir um futuro que respeite nossas raízes. Naquela noite, após fechar o mercado, Helena e Tobias fizeram seu habitual passeio pelo bairro. O ar estava diferente, carregado de possibilidades e promessas. As ruas familiares pareciam sorrir para eles, como se aprovassem o novo capítulo que estava prestes a começar. 6 meses se passaram desde a decisão de Helena de transformar o mercado em algo novo sem perder sua essência. A primavera chegou trazendo mudanças sutis, mas significativas.
O velho estabelecimento mantinha seu charme tradicional, mas agora abrigava também um pequeno espaço de estudos onde estudantes de administração aprendiam sobre comércio local e sustentabilidade. O aroma de frango assado ainda preenchia o ar todos os domingos, mas agora se misturava com o cheiro de café fresco da nova máquina que Helena instalara no canto de leitura. Ali, entre prateleiras antigas e mobília moderna, histórias antigas e novas se encontravam naturalmente. Tobias continuava em seu posto de sempre, mas agora tinha companhia. Um grupo de jovens estagiários que o admiravam e aprendiam com sua presença digna como um mercado de bairro podia ser muito mais que um simples comércio. Helena sorriu, ajustando o avental que um dia pertencera a seu avô. É como se cada pedacinho de história aqui dentro estivesse ganhando um novo significado, respondeu ela, enquanto Tobias se aproximava com sua habitual elegância. Dona Clotilde, que continuava sendo a primeira cliente todos os dias, adorava compartilhar suas memórias com os estudantes. Vejam só, dizia ela, apontando para o mural de fotografias que agora ocupava uma parede inteira. Cada imagem aqui conta uma história de perseverança, de amor, de comunidade. Numa tarde particularmente especial, Helena reuniu todos no mercado para uma pequena celebração. Era o aniversário de 1 ano desde que Tobias havia retornado, trazendo consigo não apenas memórias do passado, mas também as sementes de um futuro que ninguém poderia ter imaginado. Sabem, disse ela dirigindo-se aos presentes, há 1 ano, quando encontrei este Beagle especial na porta do mercado, pensei que estava apenas acolhendo um cachorro perdido. Não sabia que estava, na verdade, reencontrando uma parte fundamental da nossa história. Seus olhos encontraram os de Tobias, que descansava próximo à antiga cadeira de seu avô, seu lugar favorito no mercado. O Beagle mantinha a mesma dignidade serena de sempre, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma paz profunda, como se sua longa jornada de espera finalmente tivesse encontrado seu propósito. Meu avô sempre dizia, continuou Helena, sua voz embargada pela emoção, que um mercado de bairro é como um livro vivo, onde cada pessoa que entra acrescenta um novo capítulo. Hoje entendo completamente o que ele queria dizer. O sol da tarde entrava pelas janelas, criando padrões dourados no piso de madeira. O aroma familiar do frango assado se misturava com as risadas dos estudantes, as conversas dos clientes antigos, o tilintar do sino da porta. Era uma sinfonia de sons e cheiros que contavam a história de um lugar onde passado e presente dançavam em perfeita harmonia. E o mais bonito, concluiu Dona Clotilde, seus olhos brilhando com sabedoria, é que algumas histórias não têm fim. Elas apenas se transformam, crescem, ganham novos significados. Como o amor que trouxe Tobias de volta, como a coragem que fez você escolher um caminho diferente, Helena. Naquela noite, após a celebração, Helena e Tobias fizeram seu passeio habitual pelo bairro. As ruas familiares pareciam sorrir para eles, guardando em seu silêncio as milhares de histórias que ali se desenrolaram. O futuro se abria à frente deles como uma promessa brilhante, enquanto o passado repousava seguro em suas memórias, preservado no amor que havia atravessado o tempo para reconectá-los. E assim, no pequeno mercado de bairro onde o aroma de frango assado ainda preenchia o ar todos os domingos, a história continuava a ser escrita, uma página de cada vez, um coração de cada vez.